As coisas que acontecem na nossa vida, elas possuem um tempo certo para acontecer ou acontecem quando a gente decide que elas têm que acontecer? Ao longo da vida nós encontramos esses dois comentários, né? Várias pessoas dizem, não, mas tudo tem seu tempo, geralmente quando uma coisa não dá certo pra gente, né? Tudo tem seu tempo, espera, tenha paciência. E outras pessoas dizem, não, isso não vai acontecer se você não fizer. Então, como é que funciona exatamente isso, né? Eu vou trazer aqui para nossa reflexão de hoje um exemplo do One Piece que se aplica a tudo na nossa vida. Tem um momento, assim, vou resumir a história para vocês entenderem o contexto. O personagem principal, o Luffy, depois de ele fazer de tudo, ele gastou todas as energias que ele tinha, se colocou numa saga para salvar o irmão dele que foi preso pela marinha. Ele não conseguiu fazer isso, apesar de ele ter feito o melhor que ele pôde, e ele quis morrer por causa disso. Ele entendeu que a vida dele não tinha mais sentido, ele não sabia mais o que fazer. E aí, passou algum tempinho após essa situação, um inimigo que eles tinham acabou mandando cada um numa luta, que eles não tinham a menor chance de vencer, mandou cada um para um lugar. E aí, depois disso, cada um foi parar numa situação específica, que eles só viram depois, né? E os telespectadores também, que era exatamente o que eles precisavam para melhorarem as suas próprias características. E aí o Luffy depois começou um treinamento, ele entendeu muitas coisas, e aí ele coloca o seguinte para os seus companheiros, ele passa um recado para eles: a gente se encontra aqui, em tal lugar, daqui 2 anos. Então ele coloca essa situação, ninguém questiona nada, cada um dos companheiros entende o recado dele e fala, não, é isso, e vai trabalhar para ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais forte, para alcançarem os seus objetivos. E aí, cada um deles, eu não vou comentar de todo mundo, mas vou comentar de alguns. Por exemplo, o Chopper, ele é um médico, então ele tem que lidar com pessoas, com animais e com a cura, com ervas, etc. Aquela situação vai lhe trazer um maior potencial como médico. O Frank, ele vai parar numa situação na qual ele vira um mordomo, tudo certinho, bonitinho. E aí quando a gente olha para o passado dele, ele era visto como um marginal, ele era marginalizado no lugar onde ele vivia. E ele entendeu que ele precisava fazer assim para dar continuidade ao que o mestre dele, o pai dele ensinou para ele, né? E ali ele se vê nessa situação. O irmão dele era o certinho da história, sempre foi. Então, como é que é isso? Muitos de nós têm essa situação, né? Às vezes os pais olham, nossa, mas você podia ser igual a sua irmã, igual ao seu irmão faz isso e você não faz. Então, quantos de nós tem essas questões para resolver, né? Quando a gente olha para o Sanji, ele tem uma queda absurda por mulheres, ele não sabe lidar com isso. Ele vai parar numa ilha só com travestis correndo atrás dele e testando a masculinidade dele. Que foi coisas ali que ele nunca olhou daquele jeito, né? Quando a gente olha pro Zoro, é espetacular, né, a situação dele. Porque ele vai parar na ilha do maior espadachim do mundo, para o qual ele já quase morreu uma vez, lutando. E é o sonho dele ser o maior espadachim do mundo. E nessa situação, ele se vê de um jeito, já está combalido de vários combates e tal, e ele pede pro Mihawk para treinar ele. E o Mihawk olha a situação e fala, mas para que você quer que eu te treine? Como é que é essa situação? Eu quero te derrotar um dia. Eu falo, mas como assim, velho? Você é doido? Você pede pro seu inimigo te treinar para você derrotar ele? E aí ele se ajoelha e implora para ele fazer isso. E ali o Mihawk pensa, olha a situação e fala, ah, entendi. Por que alguém faria uma coisa dessas? É pelo capitão dele. Ele entende que ele precisa ser mais forte se ele quiser ser a pessoa certa para estar ao lado da tripulação, para proteger seus amigos, para ser, né, o segundo em comando ali, que é o que o Zoro é. Então, cada um vai se percebendo numa situação onde ele tem que lidar com duas coisas fundamentais que todos nós temos que lidar. As nossas sombras, em primeiro lugar, reconhecer nossas sombras, lidar, limitações, crenças negativas, tudo aquilo que nos leva para o mal, para o lado negro da força, né? E as nossas potencialidades, que muitas vezes, muitos de nós nem têm consciência que têm, de tanto que aprenderam a se ver como inferiores, os outros são melhores, tal coisa tem mais valor, e acaba se deixando de lado, né? Então, duas coisas fundamentais, né, que a gente para analisar e entender dessa passagem é que as coisas têm o seu tempo para acontecer,
Sim, elas têm um tempo para acontecer. E elas têm um tempo para acontecer? Não, elas também não têm um tempo para acontecer. Por quê? Porque nós precisamos, antes de mais nada, nos colocarmos. Eu quero melhorar. E aqui eu não estou falando de objetivos pequenos não, tá? Comprar um carro, casar, viajar, não. Isso aí faz parte, são etapas. Mas eu quero ser um ser humano melhor, com mais capacidades, com mais inteligência, com mais saúde, com mais... Então, quando eu me coloco nesse caminho, então ali eu já sou. E eu tenho que já ser para que isso aconteça algum dia. E paralelamente a isso, eu tenho que ter muita paciência e persistência, porque isso ainda não aconteceu no mundo manifesto. Isso leva um tempo, é um efeito retardado. Em física quântica a gente pode entender isso muito bem, né? Quando a gente desce lá num átomo, a velocidade é muito alta. Quando a gente vai congelando, vai sedimentando as coisas nessa realidade física, as coisas são diferentes. Tudo leva um tempo para se manifestar. E não poderia ser de outra forma, né? Então, quando a gente entende isso, a gente para de bater a cabeça na parede o tempo inteiro, vou fazer isso aqui tem que acontecer porque é a hora. Às vezes você vai tentar uma coisa a vida inteira, vai trabalhar para aquilo a vida inteira e não vai conseguir. O Luffy fez de tudo o que ele podia e o que ele não podia para salvar o seu irmão. E o seu irmão morreu na sua frente. Então, assim, quando que as coisas vão realmente acontecer do jeito que a gente quer? Não sei. A gente não tem essa resposta. O único controle que a gente tem é em fazer o melhor que nós podemos. Agora, se isso vai ser suficiente ou não para aquilo que o nosso ego quer, anseia, deseja em tal ou qual momento, é uma coisa diferente. Mas com certeza isso valerá imensamente para o nosso crescimento, evolução e expansão da consciência e melhoria de vida como um todo, de formas muito melhores do que a gente costuma ou gostaria, né, que fosse. A gente tudo nos surpreende, a vida nos surpreende grandemente quando a gente cresce em todos os sentidos. Bom, era essa a ideia. Se acharam interessante, compartilhem com um amigo, se inscrevam no canal e fiquem à vontade para fazer qualquer comentário. Muito obrigado e até a próxima vez.